Olá, meus amigos leitores. C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. Você não sabe o quanto que eu queria ler esse livro. Nós estamos lendo todos os livros do C.S. Lewis, né? Tá faltando alguns países, estão bem aqui que eu vou falar sobre eles. Vamos embora, que tem muita coisa para falar hoje. Esse livro foi lançado em 1970, editora Thomas Nelson, a minha edição de 2018, 413 páginas de puro prazer teológico. Vocês vão gostar, hein? Aqui é dividido em 4 partes. Eu falei teológico, mas a primeira parte é exclusivamente teológica. Ela vai ter ali mais ou menos 23 artigos. Eu disse mais ou menos, você vai entender logo daqui a pouco, porque não é exato. A segunda parte vão ser artigos semi-teológicos, ou seja, tem assuntos que são fora da teologia, como ética, política e outras coisas, inclusive casos pessoais. Ele vai compor ali 16 artigos, mais ou menos. Aí a terceira parte são assuntos sobre ética. A quarta parte ele está respondendo cartas de críticas ou de tréplicas aos quais ele faz aqui, porque ele responde várias críticas, então a quarta parte não tem muito o que eu possa falar para resumir aqui para vocês, mas esse resumo eu vou trazer todos esses artigos um por um, e obviamente, por ser muito extenso, eu vou trazer alguns somente utópicos. Esse artigo fala sobre isso. Pronto. Para ficar bem dividido aqui no vídeo, eu vou falar assim, a primeira parte, artigo tal, segunda parte, artigo tal, ok? Porque fica mais fácil. Por exemplo, assim, eu vou começar aqui, artigo 1.1, ou seja, você vai entender que é parte 1, artigo 1, ok? No prefácio, ele vai dizer que foi escrito 24 anos atrás, então obviamente não foi o C.S. Lewis que escreveu o prefácio, o C.S. Lewis não estava vivo 24 anos atrás, e foi ao longo de 70 anos atrás, foi esse artigo, ao longo de 24 anos, pronto, aí fica melhor, C.S. Lewis estava vivo 70 anos atrás. Mas ao longo de 24 anos, ele organizou os artigos que o C.S. Lewis escreveu, né, 70 anos atrás, ao longo de 24 anos. Pronto, agora ficou bem fácil. E esse volume aqui, foi publicado pela primeira vez com esse título, esses artigos que ele colocou. E ele vai falar aqui também no prefácio que o C.S. Lewis não ganhou nenhum centavo por isso, porque ele já não estava mais vivo quando ele escreveu isso daqui. Mas ele falava que a importância desses textos do C.S. Lewis é justamente porque antigamente, lá na época do C.S. Lewis, mas vou falar um negócio para você que tudo que ele fala da época dele aqui cabe muito bem para hoje e pior. Você vai ver. Ele vai dizer que na época dele as pessoas eram teologicamente ignorantes. Eles não tinham nenhum conhecimento prático das escrituras sagradas, por isso ele falava sobre teologia, apesar de não ser teólogo, e nós vamos comentar sobre isso aqui. Eu já comentei em outros livros que eu já vou citar também. Hoje, então, mais ainda. As pessoas são extremamente escravizadas pela religião, são leigas, e o público ali fica só ouvindo o que as pessoas têm a falar, quem os preletores falam, e falam muita asneira. E aí acaba ficando mais ainda escravizados. Então ele diz que essas ignorâncias que eles tinham naquela época, ele escrevia para trazer luz a essa ignorância, e hoje eu digo para vocês que é pior do que na época do C.S. Lewis. Então, primeira parte, artigo 1, vou denominar 1.1 para você saber, então, a partir daqui. Ele vai chamar de mal e Deus, ele faz uma crítica de um artigo científico de uma outra pessoa, dizendo que o artigo fala sobre a diferença entre o bem e o mal, e ele vai dizer que o bem e o mal não são equiparáveis. A gente viu isso no Grande Divórcio, que é uma outra crítica que ele faz, mas aqui o que eu vou trazer de crítica para fazer contraponto é justamente porque aqui no cristianismo puro e simples, ele faz exatamente isso, que o mal ele é uma perversão do bem, então não é antagônico, é o bem pervertido. Então quando você deixa de fazer o bem, você está complementando, você está atuando em favor da maldade. Ele vai dizer, inclusive, que o livre-arbítrio é justamente o que vai tornar o amor e a bondade itens reais da nossa vida, do cotidiano, do dia a dia. Achei isso bem legal. Eu não vou me estender muito nos artigos, cada um deles aqui dá uma discussão interessantíssima. Cada artigo que eu lia e eu conversava com a minha esposa e fazia o roteiro e ela me dava as opiniões dela e a minha, foi bem interessante. Fico imaginando a gente fazendo assim um clube de debate sobre os artigos aqui, igual ele faz aqui, igual a gente já fez em outros momentos. É bem interessante, recomendo super aí no seu meio religioso, você lê, são curtinhos, você lê um artigo e cada um dá a sua opinião ali, e você como pastor, de repente como instrutor, uma escola bíblica dominical, por exemplo, ou uma célula, você pode trazer à luz aí as pessoas para conhecerem um pouco mais sobre isso. 1.2, ele vai falar sobre milagres, e milagres é exatamente o que dá título a esse outro livro dele aqui. Então aqui ele faz apenas um artigo curto, mas aqui ele esmiuça bem em detalhes. Vou trazer esse vídeo no canal para vocês, porque ainda não li, mas eu sei exatamente do que se trata. E te espero lá para você ler esse aqui com a gente, por isso que não vai estar no card, tá bom? Ele vai falar então que os feitos da natureza, eles são uma ação de Deus em nossas vidas. Então chover é uma ação divina. Só que a partir do momento que nós entendemos como a chuva funciona, nós vemos como meio natural, que nós vamos chamar de natureza os meios naturais. E milagres as ações que são divinas. E ele vai fazer aqui e nessa carta, dizendo exatamente que esses meios naturais que nós entendemos não deixam de ser milagres. Por isso que os próximos milagres que nós vamos passar a entender deixarão de ser milagres, porque nós vamos entender o processo.
mas não deve deixar de ser milagre. Assim como as coisas comuns da nossa vida, você ter o pão todo dia no seu prato, é um milagre divino e você deixa de acreditar que isso é um milagre. No futuro, vamos entender como Cristo transformou água em vinho, então nós vamos poder fazer o mesmo. No futuro, nós vamos poder curar as pessoas como Cristo fez, vamos poder fazer o mesmo, e isso vai deixar de ser milagre porque vai se tornar natural. É bem interessante essa ideia. Uma analogia que eu posso trazer para os jovens de hoje é como se todo mundo tivesse a habilidade de voar. Pronto, todos nós somos super-heróis. Se a habilidade de voar é o que torna alguém super-herói, então se todo mundo pudesse voar, não seria mais super-herói, seria comum, natural, assim como ele vai citar aqui. 1.3 ele vai falar sobre o dogma e o universo. É bem interessante que ele vai falar que as verdades teológicas devem ser eternas, e elas são, de fato. O que Cristo falou na época dele, nas escrituras sagradas, é algo que tem que valer até os dias de hoje, só que o que acontece é exatamente o contrário. Essas verdades tinham que ser atemporais, mas as pessoas acabam, né, usando de jargões teológicos para mudar esses valores e confundir as pessoas. Vão falar bastante sobre essa questão de evangelismo e das palavras utilizadas sobre esse tipo de assunto. Essa parte do dogma. A parte do universo, ele vai dizer então que o universo, ele simplesmente pode haver uma vida que não tem, não precisa de redenção, nós precisamos de redenção. Então ele vai responder sobre vida em outra parte do universo, que a gente já falou no livro dele, mas o que eu achei mais legal nessa parte aqui é quando ele fala que o corpo humano, ele é mais complexo que o universo inteiro, que é a maior criação de Deus. Foi você, parabéns. 1.4 ele vai responder perguntas sobre o cristianismo, bem legal. Ele vai falar então que o homem foi criado para se relacionar com Deus e não Deus para se relacionar com o homem. Nós que devemos buscar um relacionamento, porque o relacionamento de lá para cá já vem. E ele não responde algumas perguntas porque ele diz que, como eu falei que são respostas, né? Então é um questionamento. Algumas perguntas ele não responde porque ele diz que não entende sobre aquele assunto. Gosto demais dessa humildade do C.S. Lewis, porque aqui no livro da Gottlieb a gente falou não, porque eu não gravei ainda. Oh, meu Deus, tem que me cobrar, hein? Esse livro é muito bom. Mas ela vai falar uma palavra chamada ultracrepidanismo. Gostei muito dessa palavra, foi pro meu vocabulário de primeira, de pessoas que teimam em ficar insistindo em falar de coisas que não entendem. Ela não sabe o que está falando, não tem um pingo de conhecimento ou maturidade, mas ela insiste em falar aquilo, e C.S. Lewis que é justamente o oposto. Ele entende que não sabe e simplesmente se abstém. Não vou falar sobre aquilo que eu não sei, para não falar besteira e confundir as pessoas. Legal demais, muita maturidade da parte dele, e eu fiz questão de citar isso para que você possa agregar esse valor na sua vida também. 1.5, o mito que se tornou realidade, vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, justamente entendendo que outras culturas mostram que Jesus Cristo de fato existiu e fala sobre a ressurreição dele. Por que ele está citando isso aqui? Porque ele vai falar que ler a Bíblia é diferente de viver a Bíblia. Tem uma experiência bíblica, nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão de evangelismo e evangelismo na prática, sobre Cristo, Cristo na prática, religião na prática. Porque ter uma experiência é justamente diferente de viver, de colocar aquilo na prática. Você lê o livro, mas você praticar aquele livro é algo totalmente oposto. Eu costumo contar uma história, bem rapidinho, que tem 3 tipos de cristão. O primeiro senta no banco da igreja, escuta a mensagem, acha bacana e vai embora. Esse ele só ouviu. O segundo, ele se relaciona, ele aprende, ele vive, ele entende, ele coloca aquilo na vida dele. Mas isso não é o suficiente. Para ser cristão tem que ter no terceiro nível. Além de você agregar valor na sua vida, é o que ele está pedindo aqui, eu estou indo um pouco além, é você levar isso para o próximo. É justamente você mostrar para as pessoas que a sua vida foi transformada pela mensagem que você ouviu ou que você leu porque você colocou em prática. Essa parte é ser cristão. 1.6, coisas vermelhas e horríveis. Aqui ele está fazendo analogia a um veneno que é de cor vermelha. Se o veneno for de cor branca, então o veneno não perderia sua eficácia, porque não é a cor que faz o veneno. Ele está falando esse exemplo exatamente porque nós temos o erro de imaginar que Deus é um ser, né, colossal, de barbas brancas, numa nuvem. Mas essa imagem de Deus não representa Deus. Na sua imaginação é aquilo que você vê. Mas essa imagem não é Deus. Nós vamos falar sobre isso em outro artigo também, porque os artigos são todos correlacionados. Por isso que eu falo isso. Mas esse antropomorfismo, que é dar formas humanas a Deus, ele não pode ser Deus, porque Deus não é contido nessa imagem. Mas essa questão que ele está falando aqui é justamente que o veneno, por ele ser vermelho ou não, não muda a potência que ele vai criar na sua vida. Então você imaginar Deus de um jeito ou de outro não muda nada, porque a potência de Deus na sua vida não vai ser alterada pela forma como você o vê. Mas o seu relacionamento vai ser alterado pela forma que você o vê. Entendeu? É você indo e não ele vindo. 1.7, ciência e religião. Ele vai falar sobre José de Arimateia, da parte natural dele recusar a esposa que estava gestante de um homem que ele não sabia, um homem suposto. Depois ele vai entender que era exatamente o Espírito Santo, não era de um homem, porque ele entendeu que a natureza estava agindo de uma forma diferente como ele estava acostumado. Ele aceitou o divino, e foi o que a gente falou no capítulo 1.2, para não alongar aqui. Ele vai dizer então que o universo ele tem que ser infinitamente maior do que o homem, porque se o universo fosse finito, ele se sentiria apertado. A claustrofobia universal. Morri de rir dessa parte. 1.8 vai falar das leis da natureza. De novo, a gente vai citar
essa parte dos milagres que seguem aqui, que a gente estava falando do livro dos milagres, né? Que justamente os milagres, quando eles acontecem de forma natural, são milagres até o momento que você não entende. E a parte interessante dessa outra parte, ele vai citar Shakespeare, onde ele vai falar, num caso, aconteceu aqui, que Ofélia segura no galho de uma árvore, o galho se quebra, ela cai e falece. Ela vai a óbito. E ele vai dizer assim, Ofélia faleceu porque ela pendurou no galho, foi a ação que ela produziu na sua própria vida, ou o autor quis que isso acontecesse? Essa pergunta é intrigante porque ele vai colocar aqui Shakespeare como se fosse Deus, né? As adversidades que acontecem na sua vida é porque Deus quis, porque Deus permitiu, ou foi coisas que você fez e é consequência das suas atitudes? É uma reflexão interessante porque aqui nós temos um autor humano no mundo fictício, onde nesse mundo fictício, Shakespeare é Deus. Reflita na sua vida se as adversidades vêm porque Deus permite ou porque você está agindo para que elas aconteçam. 1.9, milagre grandioso, vai falar sobre a encarnação de Cristo, simplesmente porque ele trouxe uma nova lógica para o mundo. Cristo bagunçou as leis da natureza ao ponto de vista do homem, justamente porque o ser humano ele tem que entender agora coisas que nunca aconteceu. Mas Cristo, ele simplesmente fez as coisas naturais, ele não corrompeu nada. Do ponto de vista divino, aquilo é muito comum, é o que vai se tornar comum para nós, à medida que a ciência, ou seja, o conhecimento que o homem tem da natureza e do mundo, for sendo ampliado. Hoje nós entendemos que o Sol, a bola atômica, não é mais um Deus. 1.10, ele vai falar sobre a apologética cristã. Apologética é a interpretação racional das escrituras sagradas, e ele vai fazer a defesa da fé para os céticos, porque ele vai falar que a teologia ela é criada apenas para os ultra inteligentes, os acadêmicos, e ele defende a teologia para os menos afortunados de conhecimento. Eu acho interessante essa parte porque ele fala que nós devemos pregar o evangelho da verdade e não o evangelho da transformação. Você vai na igreja porque Deus vai te transformar rico, você vai para a igreja porque Deus vai curar você, você vai para a igreja porque ele vai te dar aquele casamento, aquele carro, aquela coisa que você precisa. Você leva as pessoas para a igreja, muitas vezes eu vejo evangelismo nas praças com os jovens, Deus vai tirar você das drogas, Deus vai tirar você daquela residência onde o teu padrasto te agride, Deus vai transformar a sua vida e o seu passado de miséria vai ser esquecido. E ele vai dizer aqui que esse não é o Deus que deve ser levado para as pessoas. É claro que Deus vai fazer isso, mas esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é ensinar a verdade para a pessoa. Você deve levar Deus porque Deus é verdadeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai dizer que a linguagem que nós usamos com as pessoas são linguagens confusas. Então ele vai fazer um dicionário aqui na página 122, justamente de palavras cristãs, para que você saiba exatamente o que significa aquela palavra. Ele vai contar que ele estava discutindo com uma pessoa, nesse debate, o cara usou uma palavra, e ele usou o sentido daquela palavra. Como linguista, ele sabe o sentido das palavras. E eles estavam antagônicos. Até que ele para e pergunta, qual a sua definição para essa palavra? Quando o cara disse o que ele pensava daquela palavra, o que ele entendia pelaquela palavra, ele falou, tá aqui o problema. Pegou o dicionário, olha aqui o que significa essa palavra. Você está empregando ela num contexto errado. Olha só, uma palavra. Quando o cara entendeu que aquela palavra não era de fato como ele estava usando, ele entendeu que eles estavam falando a mesma linguagem, defendendo o mesmo trecho. Exatamente porque, hoje em dia, quando você vai levar o evangelho para alguém, as pessoas não se entendem como pecadoras mais. E aí quando você vai debater isso com ela, e esse é o grande tema desse livro, você tem dificuldade porque os valores e as verdades que foram empregados pela sociedade não são os valores de Cristo mais. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso no capítulo 2.12, que é o que dá título ao livro, mas eu quero que você entenda, nessa apologética cristã, exatamente essa parte racional, aonde Cristo é a verdade e você deve levar a ele porque ele é e não pelo que ele pode oferecer. É claro que ele vai oferecer a solução dos seus problemas, mas isso é secundário. Nós estamos nas migalhas. Eu quero o pão vivo que vai transcender a sua realidade. 1.11, o trabalho e oração. Ele vai fazer um ensinamento como oração e eu já falei no Cartas para Malco, vou deixar o vídeo aqui no card para você, entendendo como que você deve fazer uma boa prece, uma prece funcional e como que a prece funciona. Mas por que? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus já sabe minha necessidade, já sabe dia de amanhã, por que eu devo orar? Essa eficácia da oração, que conheço pessoas que não oram e tudo bem, acontece muita coisa na vida dela, e tem outros que oram e não acontece nada, não é circunstância, mas ele vai responder essa pergunta aqui, eu achei magnífico. Ele vai dizer que Deus poderia dar a comida para todos sem que ninguém trabalhasse, mas ele quer que as pessoas trabalhem pelo pão. É interessante isso, porque eu vejo pessoas que passam adversidades, não trabalharam por aquilo e receberam o pão. Mas isso é uma exceção, porque do homem é digno o seu trabalho e do suor do seu sustento virá, do seu suor virá o seu sustento. Ou seja, Deus pediu para que o homem trabalhasse e Deus pediu para que o homem orasse. Tanto que Jesus orava e orava muito. Isso Jesus é o nosso exemplo, é o nosso centro, então nós vamos fazer como ele. Então a oração é incluída no plano de Deus. Aqui ele te ensina como fazer e aqui ele exige que você faça. Muito legal essa parte, achei magnífico. 1.12, homem ou coelho, é uma resposta
justamente uma pergunta que fizeram para ele, se ter Cristo contigo te faz ter uma vida boa ou simplesmente você teria uma vida boa sem Jesus Cristo. Olha que pergunta capciosa. Ele vai responder que Jesus tem que ser na sua vida a busca da verdade, assim como eu acabei de falar, falando que os artigos são correlacionados. E essa busca pela verdade é o que vai resolver os seus problemas secundários. Depois que você busca a verdade, todo o resto vai ser complementado. E eu já vou falar sobre esse versículo aqui em outro artigo. Mas o que ele vai falar aqui, principalmente, no Homem Coelho, é justamente que a verdade, ela vai mudar você por dentro. Porque o conhecimento transforma a sua maneira de agir e de pensar. Então ele vai falar aqui sobre ser moral, uma moralidade mundana, e ser uma nova criatura. Nova criatura, então, criatura da palavra que ele usa no dicionário dele aqui, de fera, de bicho, de animal. Uma nova criatura se tornar um novo ser, um ser humano. Você vai deixar de ser criatura, uma criatura animalesca, para ser um humano celestial. Essa parte é bem legal, inclusive porque ele vai falar que você pode ter uma vida boa sem Cristo, respondendo a pergunta dele. Assim como um cavalo pode correr maravilhosamente bem. Mas Deus não quer que você seja um cavalo que corra mais rápido que os outros. Deus quer te dar asas. Ah, isso me matou. Deu vontade de levantar a mão para o céu e adorar a Deus. Oh, é muito bom. Eu lendo o livro aqui, aleluia. 1.13 sobre a transmissão do cristianismo, ou seja, o evangelismo. Ele vai falar com os jovens de hoje, eles não são cristãos, isso na época dele, hoje mais ainda, justamente porque as pessoas não sabem evangelizar. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre a questão das palavras, porque ele diz que o cristianismo ele deve ser empregado através de uma forma de pensar. Se você mudar a sua forma de pensar, você vai mudar a forma de agir, consequentemente, a resposta é que essas ações voltam para você. Então o evangelismo deve ser sobre a forma de pensar, é conversar em roda, quando eu digo em roda para que não tenha uma liderança, todos iguais, e debater os assuntos teológicos, os assuntos cristãos, ao nível daquelas pessoas, para que elas entendam a realidade de Cristo. Quando elas vão entender a maneira como elas estão pensando, e você dá uma apologética, uma nova forma de pensar, uma nova maneira de entender o mundo, essas pessoas vão ser transformadas. Os maiores cristãos que eu consegui participar da conversão, porque quem faz isso é o Espírito Santo, nossa, eu pensei bem nas palavras, foi justamente ensinando uma maneira de pensar. Quando você entrega para a pessoa algo que ela precisa, não necessariamente ela vai se tornar um cristão, porque a necessidade vai ser suprida e depois ela não precisa mais. Quando você muda a forma de pensar, tudo o resto vai ser agregado, porque Cristo faz isso na sua vida. 1.14, transgressores de miséria. Ele vai falar de você ver as coisas do mundo pela ótica de Deus. Porque essa miséria que a gente vê acontecendo pelo mundo é uma miséria pelos nossos olhos. Você pode dizer, como eu sou miserável, como eu sou necessitado. Mas pelos olhos de Deus não é assim que funciona. Quando você olha a sua vida por uma ótica superior, vamos supor que você quer fazer uma retrospectiva da sua vida inteira. Se você olhar para o seu passado até aqui, você mesmo vai ter a percepção que a sua miséria atual, no estado que você considera miserável, não é tão miserável assim quanto o passado. Se você tiver uma perspectiva futura e conseguir olhar para um âmbito superior do teu passado presente, o que você almeja, você vai ver também que não é miserável. É exatamente essa parte que eu achei interessante, e o mais interessante dessa parte, ele vai falar sobre o confessionário. Para que você não sabe, C.S. Lewis é católico, então tem os confessionários ali, onde o padre recebe a sua confissão do seu pecado, você fala o pecado que você cometeu, e o padre te dá uma punição ali em oração. Mas o que ele vai trazer aqui, eu achei muito interessante. Ele vai dizer que a ideia do confessionário não é você simplesmente ir lá falar o seu pecado para o padre, é você entender o seu pecado ao falar para o padre. Isso você pode fazer na sua casa, só que você não faz. Se você botasse o joelho no chão e falasse assim, Deus, pequei, pecando, cometi isso, aquilo, você interpretaria o seu erro. Admitindo aquele erro, você tem a opção de se transformar, porque a verdadeira mudança, ela vem exatamente quando você raciocina, racionaliza o seu pecado, o seu erro, você deseja uma mudança de atitude. Para sair do pecado, requer uma mudança de atitude. E é essa mudança de atitude que ele leva ao confessionário ao falar que tem aquele pecado. O padre, no confessionário, tem essa função importante. Você pode fazer na sua casa. A questão é, você faz? Põe o joelho no chão, confessa-se com o Senhor sobre os seus pecados, tem essa mudança de atitude, solicita ao Espírito Santo que transforme os seus caminhos, os seus pensamentos. Essa parte é bem interessante, gostei muito do que ele fala aqui no capítulo 1.14. 1.15, fundação do Clube Socrático de Oxford. Eu amei isso aqui, porque quando eu comecei a minha parte pastoral, foi exatamente aqui, nós nos reunimos em grupos pequenos, uma vez na casa de alguém, e a gente conversava sobre os assuntos de Deus. Então ele vai dizer que ele era o primeiro presidente desse clube, e ele fazia esses debates da fé, justamente porque ele não queria que as pessoas ficassem sentadas no templo somente ouvindo o que o outro falasse. Muitas vezes o outro falava muita besteira. Ele queria que aquelas pessoas se reunissem em roda e questionassem o que ele falou é certo, é justo, é moral, é dentro de uma exegese cristã. Eu amei isso.
E foi isso que a gente fazia. Nós passamos 3 anos ali ouvindo o que as pessoas falavam no templo e depois debatendo esse assunto. Cresceu, ficou gigantesco, ficou maravilhoso. Amei essa parte. Fiquei impressionado com que ele fazendo isso lá. E é exatamente isso que você pode fazer nos dias de hoje. Reunir-se com seus amigos cristãos e você dividir um pouco do conhecimento sem ninguém maior do que o outro. Simplesmente o que sabe mais ensinando o que sabe menos. Às vezes o seu saber é diferente do saber do outro e todos podem dividir esse conhecimento. Legal demais. 1.16, religião sem dogma, ele vai responder um outro artigo dizendo justamente que a religião não é algo somente espiritual, ela tem que ter razão, não só a emoção, assim como a matemática não sobrevive sem números, a religião não vai sobreviver sem os dogmas, que é a parte racional da religião. Porque o dogma ele vai ser esse mapa que vai colocar um norte para você saber onde você vai, o que você vai fazer em cada situação. O problema são os dogmas hoje da sociedade que impedem as pessoas de fazer coisas do seu dia a dia que são obrigadas. Eu não vejo, e eu não vou entrar em escândalo aqui, pode ficar tranquilo, a necessidade de alguns dogmas dentro da igreja que não são bíblicos, são dogmas do CNPJ. Quando ele vai fazer aqui dogma e religião, ele está falando dos dogmas exclusivamente cristãos. Aí algumas denominações vão pegar um versículo isolado, sem contexto algum, fora de exegese total, e vão criar um dogma gigantesco para acabar com a vida social. Então o que ele está falando aqui entre dogma e religião é os dogmas e religiões das escrituras, ok? Dentro do exegese, porque se você pegar um versículo isolado, você vai achar muita aberração que são pregados por aí hoje. 1.17, alguns pensamentos, algumas reflexões, ele vai falar sobre a fé no dia a dia e vai dizer que a distração que você tem no dia a dia é o que mata a sua fé, porque nós deveríamos ter Cristo conosco o tempo todo, todo momento, em todos os instantes, em todas as circunstâncias, em todos os fazeres, mas a distração da tua fé é o que mata ela, e justamente essa distração que vai trazer um empobrecimento espiritual. Rolar feed. Quantas vezes você pegou o teu feed lá e uma mensagem cristã, não, eu quero isso aqui não. Poderia agregar valor na sua vida, né? Eu falo isso exatamente nas mensagens financeiras, né? Você só quer ver piada. Aí quando você vê algum financeiro que vai ensinar a transformar a sua vida, a sua organização com dinheiro, não, quero isso não. E aqui eu falo da teologia, né? A rotina mata o foco. Mas se você pode criar um hábito, assim como a gente falou no hábitos atômicos, de ter pequenas organizações no seu dia para você agregar valor, aqui já não querendo melhorar C.S. Lewis, quem sou eu, mas agregando um pouco de valor. Só que eu parei, alguns pensamentos. 1.18, problema de fulano. Eu lembrei do Pop, né? Problema de outra pessoa do Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, o problema de fulano, ele vai falar que você observa o defeito dos outros, aquela famosa trave no olho, né? E não os seus. Mas o que eu vou trazer de consideração nessa parte, nesse artigo dele, é justamente porque você tem justificativas para os seus erros muito plausíveis. O seu erro sempre é plausível. Chegou atrasado, choveu. Perdi o ônibus. Mas quando o erro é do outro, o problema é seu, devia ter saído mais cedo. Nós somos extremamente justificáveis quando o erro é nosso, quando as circunstâncias estão a nosso favor, mas quando é no outro não é. Eu achei bem legal essa parte justamente porque nós queremos que o outro mude, o outro seja melhor, o outro faça tudo, mas você não pode. Muito legal essa parte. E ele vai falar justamente para você transformar a si mesmo. 1.19, o que devemos pensar a respeito de Cristo, é o tema do capítulo, e eu já gosto que ele já começa e fala assim, a gente tem que pensar nada a respeito de Cristo. É o que ele pensa sobre nós, isso é que importa. Importa que ele sacrificou por nós, ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, ele transformou o mundo por nós, independente do que pensamos acerca dele. Então, por que refletir do que pensamos acerca de Cristo, sendo que isso não é relevante? Ele vai falar, cadê? Um pouco sobre moralidade versus a divindade. Eu falei sobre isso no Cristianismo Puro e Simples, tá bom? Justamente porque a moralidade são os valores que nós temos no cotidiano e a divindade são os valores inalteráveis, imutáveis e eternos que as escrituras sagradas nos trazem. Eu já falei sobre isso em outro artigo, então vai só pincelar. 1.20, o sofrimento dos animais, e eu achei isso bacana, porque ele vai falar que isso é um problema de teologia, ele fala isso nesse livro aqui, porque os teólogos não conseguem explicar por que Deus, tão amoroso e tão bom, fez os animais apenas para sofrer, principalmente na mão dos humanos, né? Ele vai dizer que simplesmente não é essa questão que os animais sofrem por serem inocentes, ou são inocentes porque sofrem, é uma questão de consciência e dor. O ser humano também sofre, então a gente vai entender essa pergunta dos animais para entender por que o ser humano sofre. Ele vai entender que existem 2 tipos de casos. Existem os animais sencientes e os animais conscientes. Consciente, obviamente, somos nós, somos sapiens, nós somos conscientes que sabemos, nós sabemos da nossa consciência. Os animais, eles sentem, ele tem emoção, ele tem tristeza, ele tem saudade, ele tem fome, ele tem frio, mas ele não é consciente disso, ele não sabe que sabe disso. E é essa parte do sapiens que ele está divergindo aqui. Para os animais serem sencientes, gostei dessa palavra, veio para o meu dicionário, não conhecia, tem que assumir que eu tenho que aprender, né? E os animais sendo sencientes, os animais sendo conscientes, então os animais sofrem, mas não sabem que sofrem.
Porque dentro de uma ótica cristã superior, do ponto de vista de Deus, pode ser que os animais não estejam sofrendo, ou simplesmente não é sofrimento porque não entendemos. Ou nós vemos como sofrimento, mas Deus não vê assim, e só vamos entender essa ótica cristã ou uma ótica divina quando estivermos lá no paraíso. 1.21, ateísmo é importante crer em Deus. Ele falou que não. Aí eu fiz essa pausa dramática justamente para você falar, como assim? Ele fala que crer em Deus é o primeiro passo, o importante é relacionar-se com Deus, e não vem aquele negócio de cristão de que relacionar com Deus é fazer isso ou fazer aquilo. Relacionar com Deus é ser como Cristo foi, e Cristo foi o bem para o próximo, pronto e acabou. Relacionar com Deus é ser como Cristo foi. O teísmo é importante, crer em Deus é importante, Satanás crê em Deus, pode ter certeza disso, ele estava lá. Mas a questão não é acreditar, é colocar em prática as palavras de Cristo, é ser cristão, é viver o que Cristo viveu. Então, relacionar com Deus é colocar a Bíblia em prática, é colocar o que Deus colocou em prática, é ser um pequeno Cristo na sua era, na sua dimensão, na sua casa, no seu trabalho. Beleza? Isso é ser cristão e isso que importa. Importa acreditar? É o primeiro passo, mas o importante é o que vem depois. 1.22, ele refuta uma crítica teológica, essa parte é bem legal, porque é uma das poucas refutações teológicas que tem aqui, porque o cara vai falar que só especialistas podem falar de Deus, e ele fala, não, de jeito nenhum, porque ele não é teólogo, mas ele é muito maior do que os teólogos que a gente conhece, pelo menos na época dele. Ele vai dizer justamente que ele responde às críticas e fala da fé que ele defende. Quem vai falar de teologia é que defende a teologia, mas ele vai defender a fé que ele tem. E aí ele vai botar um monte de livro aqui, o Cristianismo Puro e Simples, Milagres, todos os livros que eu trouxe dele aqui, ó, esses livros todos que eu trouxe aqui, ele vai trazer de referência, tá? Aqui nessa parte do artigo, a maioria deles eu já falei aqui para vocês, já mostrei, e não tem como pegar todos, olha o tanto que está aqui atrás. Mas ele defende, assim, dentro de um exegese violento. Gosto das defesas dele porque ele bota referência. Isso é que importa, aqui tem muitas referências aqui. 1.23, devemos abandonar a imagem que temos de Deus? Uma pergunta bem interessante. Ele vai falar que a imagem que nós temos de Deus é uma imagem totalmente infantil, acabei de citar no outro artigo, um ser mitológico com barbas brancas acima de uma nuvem. Ele diz que essa imagem que nós temos de Deus não é um problema, é uma imagem infantilizada, porque Deus não é isso, é muito superior a isso, eu falei isso no artigo 1.6, mas nós não devemos que essa imagem seja Deus para nós. Uma coisa é você imaginar Deus como ele é, outra coisa é você perceber que essa imagem é Deus. É totalmente diferente. Essa imagem que você tem de Deus vai limitar a ação de Deus na sua vida, porque você não vai deixar Deus agir na sua vida quando você entende que Deus tem limites. Agora, quando você entende que Deus é ilimitado, transcendente, imutável, soberano, todos os atributos divinos, então você vai entender que Deus não é uma imagem. Mas você pode ter uma imagem, não tem problema. É infantil, mas ele aceita. 2, aqui a gente começa a segunda parte. Essa segunda parte são artigos menos teológicos, ele vai chamar de semi-teológicos aqui, tá bom? Então, estamos aí quase metade do livro. Perigos do arrependimento nacional. Cara, eu achei isso engraçado porque parece que eles faziam um mutirão de pessoas para todo mundo se arrepender dos seus pecados. Ah, quem está se prostituindo, levanta a mão, está perdoado. Ele diz que isso aqui não funciona. O verdadeiro arrependimento vem daquilo que a gente já comentou, da sua oração individual de entrega a Cristo e da sua mudança de atitude com o seu pecado individual, não em galera. 2.2, esses artigos da parte 2 são bem curtinhos, fica bem mais fácil de explicar, porque não são teológicos. Ele vai dizer que 2 caminhos que levam para o eu, ele vai dizer que justamente existe o caminho do egoísmo, que é justamente o que você tem que rejeitar. Então um caminho seria o que leva ao egoísmo, é o oposto disso, que você vai estimar a alma através do ego, é exatamente o que a gente falou no Ego é Seu Inimigo, falei bastante aqui, então vou deixar no card, porque tem um livro inteiro falando sobre o ego, e é o ego justamente que vai acabar com o teu caminho. 2.3, reflexão sobre o terceiro mandamento, e aí eu quero saber se você lembra o terceiro mandamento, de bate pronto, eu não lembrava. Ele falou assim que a fé deve moldar o indivíduo, e não a política. Por que ele está falando de política? Porque ele vai defender aqui sobre a criação de partidos políticos cristãos. E o problema disso é o partido político cristão usar o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento, e esse usar o nome de Deus em vão é que traz o crime religioso, que é o pecado. Por que ele vai falar isso? Porque o partido religioso cristão, pelo menos na época dele, vai dizer o que o ser humano deve ou não fazer, empregado nos valores que o partido quer que seja empregado naquele acontecimento. E quando você vai contra aquele valor, que muitas vezes não é cristão, mas o partido diz que é, eles vão alegar que você está indo contra Deus. Então essa é a blasfêmia. Ele usa um adjetivo onde você não aceita e você está blasfemando, dizendo que você está a favor da escritura e o cara não. Mas enfim, ele é um partido e você é só um pequeno. Então por isso que ele não defende partidos cristãos. Bem legal. A gente viu isso bastante em igrejas. 2.4, sobre a leitura de livros antigos. Gostei demais desse artigo aqui, porque o Taleb defende exatamente a mesma parte. Ele vai chamar de efeito Linde, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O efeito Linde do antifrágil, ele está no capítulo 20, se você quiser ler esse aqui, tem um parte especificamente sobre o efeito Linde. Ou então você bota no Google que você vai encontrar. Eu falei um pouco sobre a parte 1.10 aqui. O que é o efeito Linde? Quer dizer que
um livro que tem 70 anos, durou 70 anos, continua popular, está lançando edições até hoje, ele pode, segundo o efeito Linde, durar mais 70 anos. Ah, ele vai durar 1000 anos? Provavelmente não. Provavelmente dure 70. É com quase 100% de chance que dure 70. Ah, mas quando chegar no 70, durou 140. Durou 140, mas nesses 70 que passou, muitos outros não duraram. Então esse que durou 70 é provável que dure mais 140. E assim vai findando e vai se afinilando os livros que vão ficar perdurando, tá bom? Esse é o efeito Linde e o C.S. Lewis vai falar que você deve ler os artigos científicos antigos, os livros antigos, principalmente os teológicos, para que você possa agregar valor da verdade na sua vida e não pegar essa mudança que veio trazendo em relação aos anos. Então você pega um livro cristão dos primeiros séculos e vai ver que hoje se prega totalmente o oposto, mas ele quer que você entenda justamente por que mudou e o que mudou para que você tome a sua decisão e não seja afetado por essas mudanças que a sociedade faz. Hoje, por exemplo, o ensino educacional é totalmente diferente do que era na época dele, né? 70 anos mudou. E esse mudou para bom ou para pior? A sociedade hoje é melhor ou pior do que era na época dele? Os valores que estão sendo ensinados hoje são piores ou melhores na época dele? É justamente essa involução que ele está criticando e você vai saber refutar e vai saber fugir disso quando você lê livros antigos. Você lê obras antigas, você vai ver como era aquele tempo e vai entender que as mudanças de hoje. Você olha assim e fala, caramba, por que hoje é diferente? E aí você vai entender e vai poder refutar ou aceitar. 2.5, 2 palestras. Ele vai usar um cenário imaginário aqui, justamente fazendo críticas de um progresso ótimo que a sociedade pode fazer, mas esse progresso é cego, defendendo o que eu acabei de falar, justamente porque a base do ser humano deve ser uma base espiritual sólida. Se ele tiver essa base espiritual sólida, ele não vai ser alterado ao longo do que a sociedade deseja mudar com o tempo. Valores cristãos estão sendo transformados e você já nasceu com os valores mudados, então você não vai ter noção dos valores corretos. Por isso que ele está falando para você ler artigos antigos. 2.6, meditação em galpão de ferramentas, os nomes são maravilhosos, mas eu não vou nem conseguir explicar por causa do título. Um experimento que ele faz ali com feixe de luz. Mas ele vai falar sobre a ciência externa e a experimentação interna. Ciência externa é a parte racional, lógico, onde você vai ver o fator acontecimento, mas você vai presenciar aquilo na sua vida prática. Então a experiência, ao invés de fazer ciência e religião, ele coloca justamente aqui a experiência de fazer e a parte teórica, porque elas vão usar todas juntas. 2.7, fragmentos. Aqui é um texto vago, são vários fragmentos que o organizador colocou vários fragmentos de palavras, de frases soltas do C.S. Lewis. É interessante, tem várias reflexões, mas como são muitas, não consigo trazer esse resumo desse 2.7 aqui, deixa para você ler. 2.8, declínio da religião. Ele vai falar que o cristianismo está desaparecendo porque as igrejas estão cada vez mais vazias e falta moralidade nas ruas. A gente está falando sobre isso aqui o livro inteiro, justamente que as pessoas não pensam mais no pensamento cristão, a moralidade foi embora, e aí você vai conseguir resgatar isso para sua vida e para sua família lendo livros antigos como as Escrituras Sagradas. 2.9, vivissecção. Essa parte é uma crítica que ele faz dos experimentos científicos que são feitos com animais, são dissecados vivos para que se possa entender. E ele vai dizer que a ciência, ela não tem consciência na busca pela consciência humana. Bem legal essa frase. Na busca de criar novos medicamentos para nós, os animais sofrem. E é justamente que essa reflexão ele vai trazer se isso é moralmente correto ou, né, biblicamente moral. 2.10, traduções modernas da Bíblia, se você deve aceitar ou não, ele diz que aceita, desde que as traduções sejam feitas por uma equipe de especialistas responsável para que não mude a exegese das palavras. As palavras, sim, têm peso, Bíblias com palavras mais modernas são mais fáceis e mais acessíveis. O problema dos nossos dias de hoje, e ele tinha esse problema lá, é que muitas traduções não são fiéis, são feitas por pessoas que não são especialistas. Você compra uma Bíblia e vai ler uma coisa que está escrito lá, é totalmente diferente do que era no original, pela maneira como foi traduzido. E aqui eu não consigo te dar uma aula de tradução, mas eu falei um pouco disso no livro dele, justamente de crítica religiosa, e outro que nós falamos também, no livro C.S. Lewis, todos eles falam sobre esse tipo de coisa. 2.11, cléricas na igreja, está falando sobre o pastorado, é um outro tema tabu, um outro tema polêmico. Ele não defende as mulheres como clérigo, como pastoras ou como padre, justamente porque ele diz que essa justificativa é cultural, a sociedade quer colocar isso no dia de hoje, mas ele fala que é um peso e uma responsabilidade espiritual muito forte que não deve ser levado por uma mulher. A mulher deve ser cuidada pelo homem, não deixar ela sofrer por esse tipo de coisa. Não é que não pode, é justamente porque a mulher sofre. E nós vemos isso na sociedade hoje, por exemplo, os CEOs, mulheres, elas têm uma masculinização da sua personalidade muito forte, então elas acabam tendo problemas na sua vida pessoal. Isso a psicologia fala o tempo todo, e você está fazendo os estudos da psicologia moderna nas mulheres CEOs, e comparando com o que ele está falando aqui das mulheres pastoras, você vai ver a correlação é 100%. Justamente porque ele vai falar que Deus, ele se apresenta de uma forma masculina, Jesus veio na forma masculina. Se ele quisesse colocar um Jesus feminino, ele teria colocado. Deus pode fazer todas as coisas, mas ele fez isso porque ele quer dar o papel para o homem
o peso dessa responsabilidade espiritual para o homem e o homem apoiar a mulher apoiar o homem, e não deixar esse peso todo sobre ela e muitas vezes não ter o apoio do outro lado. É a justificativa que ele traz, recomendo você ler para você ter uma nova perspectiva caso você discorde do que ele está falando aqui. 2.12, Deus no banco dos réus, é o capítulo que dá título ao livro. Ele diz que hoje nós temos uma inversão total de valores, onde as pessoas vão pregar o evangelho e a sociedade está totalmente imaculada, ela não sabe mais o que é pecado, o que é errado, o que são transgressores, e eles colocam Deus no banco dos réus, dizendo que Deus errou aqui, Deus errou acolá, Deus está pecando contra a humanidade, mas na verdade aquele pecador não sabe da verdade. Por não saber a verdade, ele acredita que está na verdade. Por acreditar que está na verdade, ele acha que Deus está errado. É essa dicotomia, essa inversão de valores que faz com que ele não tenha consciência do pecado. Daí que a gente deve levar a mudança de pensamento. Porque se ele não está no pecado, como vamos levar a salvação para alguém que não está pecando? Porque no ponto de vista dele, ele está correto. E essa sociedade está cada vez pior. Nós vemos na sociedade as pessoas cometendo diversas atrocidades, acreditando que estão fazendo o certo. Então nós vamos levar a mudança de pensamento para que eles possam voltar para um pensamento moral cristão e entendam sim que de fato estão no pecado, para que tenham mudança de atitude. Essa parte é bem legal, foi um dos textos que mais gostei aqui. 2.13, um pouco de bastidores, ele vai falar sobre a ciência versus a realidade, dizendo que a ciência vai explicar como o mundo funciona, mas a realidade vai explicar justamente o sentido da vida. 2.14, ele vai falar sobre o reavivamento, ou uma decadência, na época dele está tendo um reavivamento, ou está tendo decadência da religião. A gente falou sobre isso justamente porque as pessoas não praticam uma fé que pregam, porque elas não estão se submetendo a Deus. Elas são curiosas, eu citei os 3 tipos de evangélicos, né? Esse tipo de cristão, são curiosas, vão lá, escutam, mas não aplicam na sua vida e não causam transformação. Você tem que submeter-se a Deus, que seria o segundo ponto de questão que eu falei. E se você chegar no terceiro nível, melhor ainda, é o ideal. 2.15, antes que possamos nos comunicar, o título que dá nome ao livro, ele vai dizer que a tradução de uma linguagem teológica para a linguagem de rua deve ser formal, deve ser realizada. Aí no psicologia a gente vai chamar isso de efeito Rapó. Se você vou usar uma linguagem meio chulo aqui, mas a gente vai usar, por exemplo, assim, a linguagem da favela, os jargões, as gírias e a maneira de falar não é a maneira teológica, mas ele vai dizer que o teólogo que deseja chegar lá, ele tem que usar aquela linguagem, então ele vai transferir, ele vai traduzir essa linguagem para a linguagem daquela pessoa. O que Paulo falou, né? Que ele pregava para os gregos de acordo com a linguagem dos gregos. Aqui é repleto de versículos bíblicos sem citá-los. 2.16, o interrogatório, amei ele chamar de interrogatório uma entrevista que ele deu. Mas ele vai dizer exatamente que nós devemos ser fiéis ao cristianismo no nosso dia a dia e nos detalhes. 3, a terceira parte, vai falar um pouco sobre moralidade. Ele vai começar com uma palavra chamada bulverismo. Essa palavra não existe, é uma neologia que ele criou, onde ele vai dizer que nós devemos assumir que o oponente, aliás, o bulverismo, as pessoas assumirem que o oponente sempre está errado. Então você, antes mesmo de provar o que ele está dizendo, você já fala que ele está errado. Quando vem um argumento, o que você deve fazer é provar um argumento. Se o argumento estiver certo, você é a favor. Se estiver contra, você é contra. A ideia é você entender que bulverismo é exatamente as pessoas que se colocam contra sem nem provar. Eu achei interessante porque no livro do Schopenhauer, na Lei 38, o argumentum ad personam, meu latim tá top. Schopenhauer vai falar exatamente isso, que ao invés de você agredir o argumento do outro, você vai agredir a pessoa. É o oposto que ele está falando aqui. Ele está falando que o outro vem com um argumento e você nem entende o argumento dele, você já está refutando a pessoa diretamente, que é o que o Schopenhauer está falando para fazer, e Cecil está falando o oposto, para não fazer isso. Entenda o argumento. O outro pode ter razão e pode agregar valor na sua vida. 3.2, coisas primárias e secundárias, é Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, todas as coisas serão vos acrescentadas, justamente que a felicidade, todas as coisas que a gente falou aqui, vão ser acrescentadas depois de você buscá-lo. Crê, continua buscando, continua entendendo, continua praticando, que aí os demais vão ser acrescentados, é bem interessante. 3.3, o sermão e o almoço, ele vai dizer que está almoçando na casa de um preletor, né, um padre, depois da pregação, e a pregação estava sem exegese nenhuma, é muito comum na época dele, imagina a nossa, e ele disse que ele não vivia o que pregava, e isso incomodou, porque exatamente ele não tinha intimidade, e ele percebeu que a intimidade que ele tinha com a família era horrível, ele não tratava as pessoas, a família exatamente da forma como ele pregou, então ele não tinha vínculo nenhum, e ele entendeu que aquela pessoa que não vivia o que pregava, exatamente também não pregava o que vivia, por não viver o que pregava. Muito legal isso aqui, muito legal mesmo, porque você vai ver preletores falando coisas que não vivem, e se eles não vivem, eles estão falando besteira, e é errado. Quando você pega intimidade com uma pessoa que não prega o que vive, você percebe a realidade dela e vai perceber exatamente que ela está em pecado por não viver o que prega. 3.4, teoria humanitária de condenação.
Essa parte é bem legal porque ele vai fazer uma crítica do sistema penal, onde ele vai falar que o sistema é bom somente para o sistema, e aí eu falei exatamente isso no livro do Frankenstein, onde uma mocinha inocente está sendo julgada, e ela é julgada inocente mesmo, incriminada, e por ser incriminada ela foi degolada, e lá vai falar assim, quando o Frankenstein, que é o doutor, o médico, se você não conheceu esse livro, assista bem, que é bem interessante, eu sempre achei que o monstro era o Frankenstein, ele vai falar que para a sociedade é mais importante um inocente sendo condenado do que 10 condenados estando solto, porque a sociedade quer ver que o caso foi encerrado e o criminoso foi punido. E a sensação de impunidade é o que desfaz a sociedade. Olha, a gente está vendo isso aí, né? A sensação de impunidade sempre rolou aqui. 3.5, ele vai falar sobre 2 tipos de natais, vai falar da origem do Natal. Antes era uma festividade pagã chamada Xmas, X-Mas, aí virou Christmas, e as duas festividades, tanto da festividade com Cristo e a outra foi crescendo junto, hoje as duas são pagãs, mas a ideia que ele vai dizer aqui, justamente já entrando no 3.6, que ele vai falar o que significa o Natal para ele conta a teoria depois do que significa, é que essa comercialização só é benéfica para quem precisa, para a sociedade, porque para as pessoas e como um todo, deveria ser justamente a adoração a Cristo e a busca da paz. Bem legal. 3.7 vai falar dos delinquentes na neve, alguns jovens estavam roubando laranjas dele, ele processou os jovens, ganhou o processo, mas os jovens continuaram soltos roubando as laranjas dele. Então ele vai falar dessa sensação de injustiça e de impunidade que tinha na época dele. Menino, se ele vivesse o dia de hoje, então estava rasgando a tanga. 3.8, progresso é possível, ele vai falar que nós somos escravos estatais, o governo manda na gente, a gente faz o que o governo quer, e justamente para que nós estudemos, para sermos funcionários. O governo treina a humanidade para que a humanidade seja funcionária do governo, seja no meio público ou no meio particular, sempre seremos escravos do governo. Ele vai falar que o progresso do homem tem que ser as suas virtudes e sua moralidade individual. O homem com seus valores e sua moralidade grande, alta e elevada, ele vai ser valorado em qualquer lugar, até na sociedade, inclusive para o Estado. Mas o Estado não quer isso. 3.9, temos direito de ser felizes, ele pergunta se tem ou se não tem, né? Ele vai dizer que a felicidade, ela não nasce da satisfação dos desejos, muito da realização dos seus sonhos, mas ele nasce da fidelidade dos seus compromissos e a obediência moral. Quando você é moralmente correto e quando você cumpre com os compromissos dos cristãos, aí a felicidade vem. Achei bem interessante essa parte. Aqui acaba a parte 3, a parte 4 das cartas e as respostas, assim como eu falei na introdução, e deu mais de 40 minutos esse vídeo. É um vídeo longo, espero que você entenda, são mais de 40 ou 400 páginas. Vale a pena refletir no que eu disse para você pegar cada um dos artigos, ler individualmente, ler um por semana, um por mês, para que agregue valor na sua vida cristã. Leve isso para seus colegas de igreja, converse com eles. Cara, tem artigo aqui tão curtinho, mas é legal você ler, você debater, ele traz as referências bíblicas para você possa estudar e agregar valor na sua vida. Acho bem interessante, é um livro muito bom, eu queria muito ler esse livro, já tinha tempo, valeu a pena, foi baratinho, foi gostoso, e mais um C.S. Lewis para a coleção. Espero você no próximo.